Seja muito bem-vindo ao Capital Humano. Num país onde o desemprego atinge mais de 54 mil licenciados, o caminho entre a universidade e o mercado de trabalho é cada vez mais difícil, mas não é impossível. Em Portugal, há organizações empenhadas em ajudar os estudantes a prepararem-se para o mundo de trabalho. É o caso da IESEC, presente em mais de 107 países, em 1.600 universidades e com mais de 50 mil membros. A associação é a maior organização mundial gerida por estudantes universitários. Para nos explicar a atividade da IESEC, temos connosco a Presidente Constança Santos. Boa tarde, Constança. Muito obrigada por estar presente neste Capital Humano. Começava por lhe perguntar como é que surgiu a IESEC. Já existe há bastante tempo. A IESEC já existe há 60 anos, 50 em Portugal, e surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Foi constituída por 7 estudantes de 7 países diferentes que chegaram à conclusão que a guerra tinha acontecido em parte devido à falta de entendimento cultural. E então os estudantes acharam que se conseguissem arranjar uma organização que promovesse o intercâmbio, então as pessoas entenderiam melhor as culturas e evitar-se-ia uma nova guerra. Ou falta de entendimento cultural. E foi assim que surgiu. E o que é que faz a IESEC? Hoje em dia, a IESEC continua com esse objetivo do entendimento cultural, mas também com o objetivo de garantir que as pessoas se desenvolvem o mais possível. E para isso o que nós fazemos hoje é proporcionar experiências de liderança que permitam que as pessoas tenham uma experiência prática e vivam a liderança e gestão. E, ao mesmo tempo, esta liderança traduz-se em estágios internacionais com o objetivo do entendimento cultural. Esta associação pertence a uma rede internacional. Quantos países é que estão incluídos? Mais de 110 neste momento. E qual é a utilidade, na sua opinião, deste tipo de organizações? No meu entender, eu acho que há vários pontos importantes aqui. O primeiro é a possibilidade de nós, enquanto estudantes, termos uma experiência prática antes de integrar o mercado de trabalho. Ou seja, estudantes com 18, 19, 20, 21, 22 anos têm a hipótese de integrar equipas, saber como se trabalha em equipa, têm a hipótese de gerir equipas, de liderar equipas, coisa que só farão muitos anos mais tarde, provavelmente, no mercado de trabalho, e têm a hipótese de cedo experienciarem outras culturas em mais de 110 países. Como é que tem sido a evolução desta organização? Começou há 60 anos, 50 em Portugal. Como é que tem sido a evolução? Em que pontos é que melhoraram? A organização começou, como disse, o objetivo era o entendimento cultural. E, portanto, começaram com visitas de estudo. Ou seja, não eram estágios, eram visitas de estudo de curto prazo. O que aconteceu foi que percebeu-se que este curto espaço de tempo não era suficiente para que a pessoa aprendesse e realmente vivesse a cultura. E então passou-se visitas de estudo para os estágios. Mas visitas de estudo em vários países, sim. Nas várias universidades? Sim, entre países, sim, sempre. Não fazemos visitas de estudo. Hoje já nem se faz, mas não se faz estágios nacionais, porque como o objetivo é o entendimento cultural, então é sempre troca. E então, como se percebeu que esse tempo era curto, passou-se a estágios, hoje em dia com o mínimo de 1 mês e meio, para garantir que as pessoas conseguem realmente vivenciar a cultura. Portanto, essa foi uma das evoluções. Outras evoluções foi a nível do crescimento e do número e do impacto e das pessoas a quem chegamos, que cada vez mais, hoje em dia, é maior e queremos ainda que seja maior. Não só a nível de membros que integram a organização, mas também pessoas que interagem com a organização e que conhecem a organização. Como por exemplo? Por exemplo, nós temos uma iniciativa que é o Leadership Tournament, que é um torneio de liderança que acontece nos vários núcleos locais em que nós estamos, portanto, em várias universidades. E o objetivo é que as pessoas tenham a primeira interação com a liderança, ou seja, é um dia inteiro em que empresas põem desafios e os estudantes estão em equipas em que tem um líder e é avaliada não tanto o resultado do desafio, mas mais como aquele grupo se portou em equipa e como o líder geriu a equipa. Portanto, há esta fase local e depois há uma fase nacional, em que é a final nacional com os vencedores de cada fase local. Portanto, esta é uma das hipóteses em que os estudantes não integram necessariamente a organização, mas interagem com ela. O que é que ganham esses vencedores? Para além dos prémios que ganham, que variam, podem ser desde visitas de um dia a empresas, podem ser bolsas de mestrado, etc., variam. Mas, acima de tudo, o que eu acho que ganham mais é a experiência prática de um dia, claro, é reduzido, mas é sempre uma experiência de um dia, e é a interação com
É mais a reflexão sobre a liderança e sobre a gestão. Acho que é um primeiro momento em que os estudantes percebem e começam a pensar na importância da liderança em qualquer área que seja. Porque não é só na economia e gestão que a liderança é importante. No caso dessas empresas que os estudantes que ganham podem visitar, são eles que escolhem as empresas? Não. O que acontece é, em cada núcleo local nós temos empresas parceiras. Por exemplo, na Católica de Lisboa, há uma empresa que é a Heidrick & Struggles, por exemplo. E essa empresa, imaginemos que decide apoiar a ISEC na Universidade Católica de Lisboa e lança um desafio. Portanto, são as empresas que, em conjunto com a direção local de cada escritório, veem quais são as que querem apoiar ou não a iniciativa. E depois aí... Além da Católica, em que mais universidades portuguesas é que estão presentes? Em que universidade é que têm escritórios? Nós estamos presentes na Universidade do Minho, na Universidade do Porto, na Universidade Católica de Lisboa e do Porto também, na Covilhã, em Coimbra, na Universidade Nova de Lisboa, no ISCTE, no ISEG e na Universidade do Algarve. Qual é a grande vantagem desta associação ser gerida por estudantes? Eu acho que a maior vantagem é o facto de exatamente sermos jovens e por isso não termos limitações no que toca a mindsets ou a inovação. Ou seja, primeiro há um ponto importante que é as direções da organização mudam todos os anos, seja a nível local, a nível nacional, a nível internacional. Em julho, todas as direções que tiveram no ano anterior saem e entram novas direções. O que significa que, como nós temos um curto espaço de tempo, que é um ano, para implementar medidas, a organização cresce a um ritmo muito rápido, porque o espaço é curto, portanto nós queremos fazer muita coisa em pouco tempo. Para fazer. Exatamente. Então permite que a organização cresça rápido. E isso traz a tal vantagem para os jovens, que é, acho que dá um ritmo que é depois útil tanto a nível pessoal como a nível profissional na carreira no futuro. O que é preciso para fazer parte desta associação? Porque referiu aí um leque de universidades portuguesas, mas sim, nem todas pertencem à IESEC. Sim. As universidades que eu referi são as universidades onde nós temos escritório. Mas depois, todas as outras universidades, as pessoas que forem de outras universidades, podem contactar um destes escritórios e podem integrar a IESEC através desses escritórios. O que é necessário fazer? Neste momento nós estamos em recrutamento e temos 2 recrutamentos anuais, ou seja, em setembro, outubro e depois em fevereiro, março. E a única coisa que as pessoas têm que fazer é ou ir ao site e inscreverem-se, ou então ir diretamente ao escritório local da universidade e dizer que se querem inscrever. Depois disto, há um processo de seleção e depois do processo de seleção, se as pessoas são selecionadas, então entram na organização. E quem pertence à organização é remunerado? Não. As únicas pessoas que são remuneradas são as pessoas da direção nacional, porque trabalham o tempo inteiro. Portanto, tiram um ano, quando acabam o curso ou quando acharem propício, tiram um ano e trabalham o tempo inteiro. De resto, mais ninguém é remunerado. Portanto, é em conjunto com os estudos.